Então, descrevendo os movimentos que as articulações sinoviais são capazes de fazer, flexão e extensão são movimentos opostos. A flexão diminui o ângulo entre os dois ossos, enquanto a extensão é o movimento oposto, que aumenta o ângulo entre os dois ossos. Resumidamente, tendo o tronco como referência, a flexão aproxima o osso em questão do tronco e a extensão afasta. Adução e abdução também são movimentos opostos, que aproximam ou afastam os membros de uma linha imaginária que divide o animal no meio, que inclusive nós já falamos na nossa primeira aula de anatomia, vocês lembram? O plano sagital mediano. O membro faz adução quando se aproxima mais dessa linha sagital mediana, ou seja, o membro vai mais para dentro. E a abdução é o movimento inverso, em que o membro se afasta desse plano sagital mediano, ou seja, o animal abre mais os membros. Já a rotação é o movimento de torção do osso em volta do seu próprio eixo. É diferente da circundação. Circundação, também conhecida como circunvolução, portanto os dois termos estão corretos, é um movimento em que há a combinação de flexão e extensão, e adução e abdução, permitindo que a extremidade do membro forme a imagem de um círculo. Essa imagem eu coloquei como exercício para a gente poder treinar. Podemos ver, por exemplo, na primeira foto, na seta vermelha, representando o movimento de circundação ou circunvolução. A seta verde apontando para o movimento de rotação, a seta roxa indicando o movimento de flexão, a seta laranja de extensão e a amarela no meio como pegadinha, que é uma hiperextensão, como quando ficamos na ponta do pé. E para finalizar, assim como as outras articulações que podem ser classificadas e subdivididas, a articulação sinovial também pode. A diferença é que ela tem mais do que um tipo de classificação. Por exemplo, de acordo com o tipo de movimento que essa articulação exerce, que chamamos de classificação funcional, as articulações sinoviais podem ser classificadas como mono, bi ou triaxial. Monoaxial é a articulação sinovial que só faz flexão e extensão. Biaxial é aquela que, além de flexão e extensão, também faz adução e abdução. E triaxial faz todos os três grupos de movimentos. Essa é a classificação funcional, de acordo com o movimento. A articulação sinovial também pode ser classificada de acordo com a morfologia ou geometria dessa articulação. Então, na classificação geométrica ou morfológica, a articulação sinovial é diferenciada de acordo com o tipo de superfície articular, principalmente, e também de acordo com o movimento que ela é capaz de exercer. Nesse caso, ela pode ser classificada como dobradiça, plana, pivotante, elipsoide, esferoide, condylar e celular. E nós vamos diferenciar agora cada um desses tipos. A dobradiça, também chamada de gínglimo, é a articulação entre uma superfície cilíndrica e outra superfície escavada. Os movimentos são limitados devido a ligamentos colaterais que ficam em volta dessa articulação, permitindo só flexão e extensão. É esse tipo de articulação que permite o movimento de 5 à cabeça, na articulação atlanto-occipital, ou seja, como nós já estudamos em osteologia, entre o osso occipital do crânio e a primeira vértebra cervical, que é o atlas. A plana, também chamada de artródia, é como se fosse uma articulação de balanço, está presente entre os processos articulares das vértebras. A articulação pivotante ou em pivô também é chamada de trocoide e tem formato de um pino que se encaixa em um anel. Dessa forma, um dos ossos faz um pivô e rotaciona sobre o outro. Está presente entre as duas primeiras vértebras cervicais, o atlas e o axis, como vimos na aula retrasada, no encaixe entre o dente do axis e a fóvea do dente no atlas. É essa articulação que permite o movimento de não com a cabeça, ou seja, movimento de lateralização. Condylar é a articulação presente entre duas superfícies côncavas, como por exemplo entre o fêmur e a tíbia, onde há dois côndilos em contato, que aí dá o nome a esse tipo de articulação condylar. Elipsoide é a articulação entre uma superfície convexa que se encaixa em uma côncava, como acontece, por exemplo, entre o rádio e a primeira fileira do carpo em cães.
Celular é uma articulação parecida com a anterior, tem uma superfície côncava e outra superfície convexa, mas que não estão na mesma direção. Está presente, por exemplo, na articulação entre as falanges média e distal de cães. E por último, temos a articulação do tipo esferoide, que consiste na articulação entre dois ossos, em que um tem a superfície articular em forma de bola ou esfera e o outro tem formato de cúpula, onde essa esfera se encaixa perfeitamente, como por exemplo na articulação do quadril, entre o fêmur e a pelve. E para finalizar nossa aula de hoje de artrologia geral, temos aí uma última aplicação prática. Nessa imagem a gente vê uma osteoartrite, ou como geralmente é conhecido, artrose, mostrando a degeneração da articulação. Notem que na primeira imagem a cartilagem articular ainda está íntegra, revestindo e assim protegendo as superfícies dos ossos. À medida que ela se perde, os ossos começam a se atritar, podendo inclusive se fraturar. Essa é uma condição muito dolorosa, mas demora para ser percebida, uma vez que a cartilagem articular não é vascularizada nem sensitiva. Assim, quando o animal começa a manifestar os sintomas de artrose, a cartilagem geralmente já está muito danificada. E para diagnosticar algumas doenças articulares, podemos proceder com a artrocentese, que é um procedimento comumente usado e que consiste na aspiração do líquido sinovial, com propósitos diagnósticos ou terapêuticos. A partir dessa coleta, o líquido pode ser colocado em cultura, por exemplo, para detectar possíveis micro-organismos. Como essa imagem aí está representando a punção desse líquido sinovial para posterior cultura e isolamento de um determinado micro-organismo que esteja causando essa artropatia.